Como vencer a ansiedade? Desista, você não vai. Que isso, irmão Deus? O senhor não pode dizer isso para mim, não. O senhor tinha que me encorajar. O senhor venceu a ansiedade, então o senhor tinha que me ensinar como. Mas isso você precisa entender, que a ansiedade não é algo que você vence por completo. Não é algo que você nunca mais vai sofrer desse mal. A ansiedade é algo que faz parte do nosso cotidiano. Todo ser humano na Terra, ele é ansioso. Seja em um nível exagerado, ou seja em um nível moderado, em um nível controlado. Mas todos nós temos ansiedade. Assim como o medo. Todos nós sentimos medo. Todos nós sentimos angústias. Todos nós sentimos tristeza. Então, eu seria muito hipócrita em dizer para você que existe um meio de vencer a ansiedade de uma vez por todas, mas não. Entenda que esta aula não vai ensinar você a exterminar a ansiedade, não. Esta aula vai ensinar você a controlar a sua ansiedade ao nível que você possa dominá-la, para que a ansiedade não seja tanto ansiedade como o medo de falar em público, não seja um obstáculo que te impeça de cumprir com o chamado de Deus na sua vida. Porque se eu falasse para você agora que nós podemos vencer a ansiedade por completo, eu estaria sendo hipócrita. Por quê, irmão David? Porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, que seja uma aula como essa, ou que seja em uma igreja, eu fico ansioso. Eu fico ali com frio na barriga. Isso é normal, irmãos. Isso é normal. Sentir ali as pernas bambas, sentir ali as mãos suando. Isso é normal. O que eu não posso fazer é deixar que isso me vença. Eu preciso controlar isso. E essa batalha, ela precisa ser vencida ao longo do tempo. Por exemplo, você que não consegue dar nenhuma aula, você que não consegue ministrar nem 2 minutos, você não consegue falar em público, você é muito ansioso. Nessa aula, você vai aprender a dar os seus primeiros passos para você controlar essa ansiedade. Então, o título da nossa lição de hoje é Como Vencer o Medo e Dar a Primeira Aula. Mas entenda, não é exterminar tanto o medo de falar em público quanto a ansiedade. Eu não vou exterminá-lo, eu vou... Então, lembre-se da sabedoria da água. Ela nunca discute com o obstáculo, ela simplesmente o contorna. Quando a água encontra um obstáculo, igual nós estamos aqui, primeira coisa que nós fizemos, que nós estamos fazendo é o quê? Definir, reconhecer o inimigo. Qual é o meu inimigo? Se é a ansiedade, é o medo de falar em público, o que me impede? Quais são os meus obstáculos? Segundo, nós vamos traçar um plano de ação, igual Davi fez. Lembra lá do versículo que nós lemos? Davi ouviu que os filisteus vinham, ele orou e falou, Senhor, posso ir? Pode, então eu vou traçar o plano, para eu poder vencer essa batalha. Não pense que porque Deus falou para Davi, ele foi de qualquer maneira. Não, ele traçou os planos, ele conversou com seus generais, ele organizou ali para poder sair a batalha. E você observando esse provérbio com a sabedoria da água, você vai compreender isso. Já que eu não posso vencer a ansiedade por completo, então eu preciso contorná-la. Eu preciso ir com medo mesmo. Eu não posso deixar o medo me dominar. Então, observa, a água está ali no seu curso natural. De repente, ela encontra uma barragem. Observa, ela encontra uma barragem. Mas, aos poucos, ela vai subindo, 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 até o ponto que ela consegue transpor aquela barragem e continua o seu curso. Mas, mesmo que ela tenha conseguido vencer aquela barragem, aquele obstáculo e continuar o seu curso, o obstáculo está lá. Mas ele não impede o curso da água. Da mesma forma vai ser eu na minha vida, no meu ministério. Se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho ansiedade, eu preciso subir esse nível como água, superar esse obstáculo, essa barreira e continuar no meu curso. Não deixar que isso impeça o meu ministério, o meu chamado. Então, a ansiedade não se vence. A ansiedade,
assim como o medo também de falar em público, né, ele se administra. Então, essa pergunta, como vencer a ansiedade? Impossível. A pergunta é, como administrar a ansiedade? Então, eu preciso administrar. Quem já ouviu aqui falar sobre administração quando nós falamos de administração em crise, nós falamos aí de um comércio, de uma empresa que está passando por dificuldade, passando por problemas financeiros, e ali existe administração em crise para que essa empresa subsista e supere essa dificuldade. Da mesma forma, somos nós com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vamos administrar aquilo que nós estamos em crise e vamos superar essa batalha, vamos superar esses obstáculos e vencer essa batalha. Amém? Então, como administrar a ansiedade? Então, eu vou te ensinar agora um passo a passo. Amém? Glória a Deus. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que aceitar que você é ansioso. E para isso eu quero meditar com você aqui num versículo bíblico. Olha só o que esse homem disse para Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha o tanto que esse homem foi sincero diante de Jesus. Jesus perguntou para ele: Você crê no milagre? E ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então eu preciso reconhecer a minha fraqueza. Eu preciso reconhecer. Quando Pedro disse assim para os jovens: Lança toda a ansiedade sobre Jesus Cristo. Pedro disse isso para os jovens, não é? Em sua primeira carta. Quando ele disse assim: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas para eu lançar sobre Jesus a minha ansiedade, primeiro eu tenho que saber que eu estou ansioso, que eu sou ansioso. Como que Jesus vai tratar algo em mim? Como que você vai em um médico se você não se sente doente? Se você não se sente doente, você nem vai lembrar que o médico existe. Se você não sabe que está doente, você não vai procurar a cura. Então, primeiro eu tenho que reconhecer, eu sou ansioso, eu sofro de ansiedade. Então, Senhor, olha só, me ajuda na minha incredulidade. Só que aqui nós vamos mudar, nós vamos dizer assim: Senhor, me ajuda no meu medo de falar em público, na minha ansiedade. Quando você diz isso, você está reconhecendo, você está o quê? Aceitando. Aqui, ó, você está aceitando que você é ansioso. E esse aceitar não é aquele sentido de se entregar, não, viu? É aceitar no sentido de reconhecimento. Eu vou reconhecer, eu reconheço que eu sou ansioso, que eu sou ansiosa e eu preciso vencer. Eu preciso vencer isso, eu preciso administrar isso. Não dá para continuar assim. Está impedindo o meu ministério. Eu preciso vencer. Estudos dizem que quando uma pessoa reconhece a sua ansiedade, aquela ansiedade é como um grande caldeirão com uma água fervendo. E aquela água vai fervendo e o vapor vai subindo, subindo, subindo até a atmosfera. Quando você diz assim: não, poxa, eu sou ansioso, eu preciso me tratar, eu preciso controlar isso, eu preciso administrar isso, você coloca como se fosse uma tampa. Então ali o vapor não sobe, aquele mal não continua subindo. Ele encontra um limite. E quando você reconhece a ansiedade, naturalmente aquela ansiedade para, ela encontra um limite, ela encontra um teto. Dali ela não passa. Então... Bom que você assistiu até aqui e muito obrigado por isso. Espero de coração que este conteúdo seja uma ferramenta nas mãos de Deus para a edificação da sua vida ministerial e da sua vida espiritual. Mas este vídeo é apenas uma pequena parte de uma aula completa, onde eu ensino como vencer a ansiedade, o medo de falar em público e a timidez, assim como eu venci. Nesta aula, também ensino como vencer estes obstáculos
e a ministrar a sua primeira aula de ensinamento bíblico. Quer ser o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos possam ter? Venha assistir a aula completa. O link está aqui na descrição. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.